falar de esportes, é o bate-papo com o Antônio Carmo. Alô, Antônio Carmo, quarta-feira cheia, tem rodada da Série A2, tem Águia no Martins Pereira. Bom dia para você. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo nesta quarta, Bate-Papo Esportivo ano 21. É isso, Antônio Carmo. E essa Águia aí no Martins Pereira, alô, torcedor do São José. Não perca a sua hora, é 8 da noite no Martins Pereira, São José e Juventus. Ontem à tarde falavam em 1.500 ingressos vendidos antecipadamente, eu esperava mais. Devemos ter aí umas 4.000 pessoas. Torcida tem que empurrar a Águia hoje, Antônio Carmo. E aí, como é que tá a Águia preparada para esse jogo? Time montado, escalado, ou vem aí o Kinder Ovo do professor Jorge, hein? Com surpresas? Deve ter. Não acredito que esteja já definido o time, não, Nicolino. O técnico Jorge Cacilho tem feito alterações pontuais na equipe. Ele, dependendo do adversário, do estilo de jogo, da maneira em que a partida tem que ser desenvolvida, ele mexe no time. Hoje ele tem a possibilidade de contar novamente com o meia, o Alan Stenz, estava suspenso, não sei se é titular, não sei se entra, como estava fora do último jogo, se fica no banco, o que é mais provável, mantém o Michael Paulista jogando, se vai de Clecione desde o começo do jogo, ou mantém no banco para colocá-lo no segundo tempo, entrando mais descansado, volta com 3 zagueiros, provavelmente não. Como é que fica o time aí? Então aí a gente só vai descobrir isso aí mesmo 1 hora antes do jogo, quando a escalação é oficialmente divulgada. De qualquer maneira, independente de quem jogar, tem que jogar bola e procurar hoje quebrar esse estigma aí de não estar jogando bem em casa, principalmente de tomar gol antes dos 10 minutos. Todo jogo São José faz questão de tomar um gol antes dos 10 minutos, e aí complica a vida do time, porque ele precisa correr atrás, primeiro para empatar, depois para virar. Conseguiu uma vez, na outra vez não, fica difícil, e hoje é jogo de 6 pontos, né, Nicolino? Os dois times estrearam com vitória no quadrangular. São José ganhou fora de casa do Sertãozinho, o Juventus ganhou em casa da Ferroviária. Quer dizer, quem ganhar hoje, havendo um vencedor, vai a 6 pontos, e de repente dá empate lá no jogo da Ferroviária, o time abre uma vantagem de 5 pontos já para o terceiro colocado, que seria muito bom. Então vamos ver o que vai acontecer, e quem nos informa que já comprou o seu ingresso é o Marcelão Palmeirense, que também tem ido prestigiar o São José, tanta gente aí acompanhando a Águia do Vale. Você falou de público, né? A diretoria trabalhou no sentido de uns 5.000 torcedores, mas também acho, por aquilo que a gente tem visto aí nesses dias, não vai chegar a esse número não, a não ser que haja hoje à tarde, no começo da noite ali, um boom de chegada de torcedores, de venda de ingressos, para poder então o São José ter um público maior. Merecia, do jeito que está o campeonato, o time está jogando bem, liderando o grupo aí, reta final, é hora do torcedor apoiar, mas parece que esse ano o torcedor está meio ressabiado em relação àquilo que aconteceu nos últimos anos, vamos esperar. É isso, Antônio Carmo. Vamos acompanhar de perto. Jogo importante para o torcedor do São José. E olha, é a hora da torcida prestigiar. Então, alô, torcedor, 8 da noite. Dá tempo de comprar o ingresso hoje. Quem quiser já comprar pela internet durante o dia, já compra. Já se garante, já chega lá 1 hora, 45 minutos antes do jogo. Para o carro, entra na boa, pega o jogo desde o começo e tranquilo. Quem quiser, ingresso é vendido até bem próximo do horário do jogo nas bilheterias, né, Antônio Carmo? Até o começo do segundo tempo, Nicolini. Se você chegar atrasado, dá tempo de comprar o ingresso ainda. O Diácono Alexandre informa aqui, outro torcedor da Águia, que já comprou também o seu ingresso. Até as bilheterias ficam abertas, viu, Nicolini? Até o intervalo do jogo, começando o segundo tempo, é que para de vender. Então, pode comprar antecipadamente aí, R$30 a arquibancada, 60 a cadeira, meio ingresso, aquela coisa toda, e se não der tempo de comprar antes, pode ir para o estádio. Não vai lotar, então o torcedor, obviamente, mesmo chegando em cima da hora, só que aí faz aquela fila, né? Tem aquela muvuca toda, todo mundo chegando junto em cima da hora. É melhor que, se você quiser ir para o jogo, já adquira o ingresso antes, chegue, e aí é só ir direto para a fila de entrada. É isso, é muito mais tranquilo, meu querido Antônio Carmo. Recado dado. Rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Além desse jogo,
às 9 da noite, quando estiver começando o segundo tempo no Martins Pereira, a bola rola no outro jogo da rodada, Ferroviária e Sertãozinho. E aí, meu amigo, cada um com a faca na boca, procurando a sua primeira vitória, porque São José e Juventus ganharam o seu jogo, né? O São José se espera a confirmação no segundo jogo em casa, fazer 6 pontos. O Juventus vem de franco atirador, se perder um resultado absolutamente normal para o moleque travesso. Agora, Ferroviária e Sertãozinho, quem perder sai escaldado, né, Antônio Carlos? 2 jogos, 2 derrotas, fica sempre muito difícil num quadrangular, né? E a gente olha assim, Nicolino, já vendo o campeonato, vendo a primeira rodada, o Sertãozinho é o mais fraco dos 4 times desse grupo, tá certo? Ele classificou-se na frente do Juventus, que vem de uma arrancada sensacional. O Juventus vem ganhando jogo atrás de jogo, ele estava fora da zona de classificação, ganhou uns 4 jogos seguidos, entre eles um 3-0 no 15, um 2-1 na Inter em Limeira, agora ganhou da Ferroviária, só ganhou de Cachorro Grande, ó, só de time, né, postulante ao acesso. Então o Juventus chega, e chega muito forte, com a sua SAF, com dinheiro, com condições de fazer um grande trabalho. Então o Sertãozinho, para mim, é o time que pode ser o fiel da balança, tipo assim, ó, quem perder pontos pro Sertãozinho pode, no final, dançar. Então, hoje, a Ferroviária, por exemplo, ela perdeu fora de casa. Ela fala, bom, perder pro Juventus lá, talvez não estivesse nos planos, mas hoje não tem jeito. A Ferroviária entra com um peso nas costas, a pressão muito grande, tem que ganhar o jogo. Ganhando, ok, e vai depois pensar na sequência do campeonato. E o Sertãozinho, se perder hoje, Nicolas, praticamente, não matematicamente, mas virtualmente está eliminado. Sim. Aí fica sem nenhum ponto, vai só poder chegar a 12, ganhar 4, não vai ganhar, e aí você já tem um time meio desanimado. Eu acho que é esse o roteiro aí para a sequência, vendo vitória da Ferroviária. Só que o Sertãozinho sabe, ou a gente ganha hoje, ou acabou o campeonato. Aí vai jogar tudo que pode. De repente, Ferroviária não está assim, essas coisas, está jogando, mas não está brilhando. Não é aquele time que você fala, ninguém ganha da Ferroviária, perdeu os jogos em casa. Então vamos lá, cada jogo tem a sua história. E nesse momento, Nicolino, não duvide de ninguém. É isso, vamos acompanhar, meu querido Antônio Carlos. No outro grupo, o Ituano joga a vida em casa, tomou a traulicada da Votuporanguense, recebe o 15 de Piracicaba, e o Água Santa pega essa Votuporanguense embalada lá em Diadema. E aí, Antônio Carlos, se o Ituano ganhar, complica o 15, que faz 1 ponto em 2 jogos, vamos ver se a Votuporanguense embala o Água Santa, que chega aos 4 pontos, né? Aquilo que falava do Sertãozinho, né, Nicolino? Nessa fase aí, você trabalha principalmente com vitórias em casa e buscar pontinhos fora. O Ituano tomou de 3 fora e não vem bem, ao contrário do Juventus, que vem numa ascensão lá no outro grupo. Nesse grupo aí, o Ituano vem no descenso, vem caindo, já foi líder do campeonato, hoje já é o 4º colocado na classificação geral, que vai valer muito depois para a próxima fase. Sim. E hoje, se não ganhar em casa do 15, aí já é um jogo, né, Nicolino, de 2 times que estrearam mal também, porque o 15 empatou em casa, resultado normal com o Água Santa, mas esperava-se uma vitória. Quem perde hoje aí também já fica numa situação bem delicada, e vamos ver aí qual será a reação do Ituano. Se tropeçar hoje e perder, Nicolino, olha, também já fica praticamente com a chance de classificação indo embora. É isso. O jogo do Água Santa é às 6 da tarde, lá em Diadema. O Ituano joga no Novelli Júnior às 7 da noite. Meu querido Antônio Carlos, é o outro grupo da Série A2, segunda rodada. Vamos acompanhar. Aliás, meio de semana do monte de jogo. A Série A4 tem rodada hoje. O Jacareí Futebol Clube, Antônio Carlos, vai jogar em Leme, lá no estádio Bruno Lazzarini contra a Lemense. Lemense que tem 1 ponto a mais que ele, está em 5º lugar, o Jacareí está em 7º, vai bem. Em 10 jogos tem 5 vitórias e 3 empates, apenas 2 derrotas. Vai jogar lá em Leme o time do Augusto Ambrogi, que está trabalhando para encaminhar a classificação, Antônio Carlos. Já tem 18 pontos, mais uns 4 ou 5 encaminha a classificação, hein? Hoje é aquele jogo que o empatezinho é bom, porque você impede o Lemense de subir jogando na casa deles e tal, é sempre valioso. Vamos ver como é que vai estar esse time do Jacareí, que faz bela campanha, tem um apoio da torcida, fez bom jogo em casa semana passada contra o Barretos, quase ganhou, estava ganhando, tomou um empate, e aí a gente vai ver agora essa sequência aí. Mas a classificação está muito perto, é isso que você falou, faltam uns 4, 5 pontos aí nesses 5 jogos que restam.
É isso, Antônio Carmo. Quem tá mal na Série A4 para Chuchu é o Nacional. Até agora, em 10 jogos, não ganhou nenhum, só Nossa, empatou um, tem um nenhum. pontinho. Né? O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Vossen de Assis, que também não ganhou, mas tem 6 pontos de 6 empates, Antônio Carmo. E está na frente do Araçatuba, que tem uma vitória, mas perdeu 7 vezes. E hoje é Araçatuba e Nacional em Araçatuba, meu querido Antônio Carmo, a Série A4, que tem a Internacional de Bebedouro ponteando aí com 7 vitórias em 10 jogos e 23 pontos, já está classificada para a próxima fase. O Nacional, o Nassa, né? O time da Estrada Ferroviária também ali de São Paulo, 10 jogos, Nicolini, 1 empate e 9 derrotas, né? O time tem no campeonato. 17 gols sofridos e 0 gol marcado. 0, não fez um mísero gol no campeonato, o Nacional. Pode isso? Como é que pode? Não marcou nem. Podia perder de 4-1, 5-2. Por aí. E vai caminhando a passos largos para ser rebaixado para a Série A4. Não, já está na 4, para a Série Bzinha. Tem 5 divisões em São Paulo agora, né? Para a Bzinha do ano que vem, a Bzinha desse ano, que começa agora em abril com o Mantiqueira representando o futebol do Vale do Paraíba, né? Então o Nacional faz a pior campanha da sua história, virtualmente rebaixado, não vai ganhar os 5 jogos que restam para escapar do rebaixamento, ou ganhar 4 pelo menos, né? Então já caiu, vamos ver se cai com ele o Araçatuba, o Vossen, o Colorado Caieiras, quem é que seja aí. Interessante, Nicolino, contar a história aqui, né? O nosso amigo Oliveira, né? Esse técnico do São José, goleiro, ele foi para o Monte Azul para salvar o Monte Azul do rebaixamento da Série A2 para a Série A3. Conseguiu. Porque ele, na última rodada, empatou aquele jogo com a Francana, com o Ituano, que ele perdia de 3-0, empatou e escapou. Aí o que acontece? Foi chamado para a Francana, que estava na zona de rebaixamento. Estreou domingo lá, com uma vitória de 3-0, bela vitória, acho que foi sobre o Rio Branco, não sei contra quem, ficou 3-0, tirou a Francana da zona de rebaixamento e vai para a última rodada agora, nesse fim de semana, é sábado, né? Todos os jogos sábado, última rodada da Série A3, fase classificatória, a Francana jogando por um empate para poder escapar. O Oliveira vai se constituindo aí naquele técnico que tira o time da zona de... Fica esperando. Deixa eu ver quem é que está na zona de rebaixamento. Os caras vão me chamar para trabalhar aqui agora. Salvou o Monte Azul e está salvando a Francana. É isso, meu querido Antônio Campos. Paulista da Série A3 vai para a última rodada da fase de classificação. A Francana, cadê? Deixa eu achar o jogo da Francana aqui. Ganhou em casa do Rio Claro, 3-0, derrubou o técnico do Rio Claro. O Rio Claro, apesar de estar com 22 pontos, também derrubou o técnico do Rio Claro. Tá? Não está classificado, não, porque tem o Paulista com 20, o Catanduva com 21 brigando, não. Aí a briga, Paulista, Catanduva, União São João da Usina de Araras, Rio Claro e São Bernardo Cachorrão. Desses 5, classificam 3, Antônio Carlos. Tá. Desses 5, classificam 3. O Rio Claro, vai ser uma guerra. Chegou a ficar invicto. O Cachorrão tomou 3-0 da Portuguesa em casa na última rodada. Tá feia a coisa do lado de lá. Quem tá pimpão... Santista. É a Santista. O Santista tá voando do Sérgio Guedes, caminha a passos largos para voltar para a Série A2, Antônio Carlos. Sérgio Guedes vai escrever no seu nome assim como Marcelo Veiga no Bragantino, como Gilson Kleina na Ponte Preta, né? É técnico para Portuguesa Santista. Subiu com a Santista, foi campeão da Copa Paulista, quase subiu depois de novo da 2-1, perdeu nos pênaltis para o Noroeste, aí rodou pelo São José, pelo Água Santa, pelo Grêmio Prudente, não deu certo em lugar nenhum. Voltou para a Santista, tá aí. Santista já está classificado, assim como Marília, do Ricardo Costa também, que perdeu nesse fim de semana para o 15 de Jaú. Mas os dois estão classificados e são os dois favoritos para o acesso aí da Série A3. Aliás, o União Suzano já caiu na Série A3, foi para a Série A4, e quem briga ali agora é Desportivo Brasil, Itapirense e Francana. A Francana pega a parada dura, hein? Tem o Marília lá no Bento de Abreu, Sampaio e Vidal, Marília que é vice-líder, sábado, 3 da tarde, quando acontecem todos os jogos, e mais do que isso, tem que torcer para os outros se atrapalhar. O Desportivo Brasil recebe o 15 de Jaú, quarto colocado, Antônio Carlos, com 24 pontos, vai jogar em Porto Feliz. E a Itapirense joga em casa, né?
no velho Coronel Chico Vieira, lá em Itapira, que você também já foi, contra o Rio Preto, Antônio Carmo. O Alviverde Rio Pretense, o Rio Preto vem a Itapira na última rodada, o Rio Preto que é o terceiro colocado do campeonato. Olha, vai ser briga para todo lado. O jogo mais, nesse caso de rebaixamento, o jogo mais complicado, obviamente, da Francana, que joga fora, os outros jogam em casa, mas se ela conseguir um empate lá, pode escapar, vai trabalhar muito com tropeços, né, da Itapirense e do Desportivo Brasil. Itapirense, inclusive, teve um jogo da semana passada, perde a Itapirense, mas perde do que escapa com empate pelo número de vitórias. Aí o Desportivo Brasil pode alcançá-la em pontos, mas não em número de vitórias, tá? Tá. E o Itapirense, jogadores lá brigaram entre eles, acabou o jogo. 2, 3 se arrebentaram lá. A culpa foi sua, né? Sua, a coisa está tão ruim, meu amigo. Que olha, minha amigável no vestiário. Ó, bacana lá, em Itapira lá. Imagina o churrasco da rapaziada. Melhor não ganhar. Terceiro tempo foi bravo. Faz churrasco depois, um mata o outro com espeto, Antônio Carlos. Não tem jeito, né? Vamos cada um para sua casa aí descansar, né? O estádio Chico Vieira, que você falou do Itapirense, Nicolinho, que tem um belíssimo gramado, é um dos melhores que a gente vê aí pelo interior, sempre muito bem arrumado. Muito bom, meu querido. A rodada do Brasileirão, 7 da noite, Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Ei, tem história, abrindo a 7ª rodada hoje no estádio Palestra Itália. Bahia e Red Bull jogam na Arena Fonte Nova, Atlético Paranaense e Cruzeiro na Arena da Baixada. No Maião, em Mirassol, Mirassol recebe o Coxa na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo, Vascão faz clássico no Maracanã. Tem Vasco e Fluminense, Antônio Cami, também tem muita história. No Maraca, Vila Belmiro, Santos e Internacional de Porto Alegre, o jogo do Vasco e o jogo do Santos às 9h30 da noite. Amanhã a conclusão da rodada 7ª do Brasileirão. Tá pegando no breu, Antônio Carlos. São Paulo que nunca começou tão bem assim um campeonato, mesmo quando foi tricampeão brasileiro, lá no começo dos anos 2000, começa muito bem, tá invicto, pega um Galo em crise, a situação tá brava lá no Galo, o Hulk vai ter que jogar muita bola hoje, para poder aí com o Eduardo Domingues, o novo técnico, entrar no caminho, mas é jogo complicado sempre, Atlético e São Paulo, daquela final de 71 do triangular do Campeonato Brasileiro, com o gol do Odair no Sérgio Valentim, lá no Mineirão, Vasco e Fluminense que fizeram a final do Brasileiro de 84, Romerito fez o gol do Fluminense no primeiro jogo, a vitória por 1-0, Palmeiras e Botafogo que fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 72, 0-0 no Morumbi, Palmeiras jogava pelo empate, por aí vai, tantos jogos. Cruzeiro ainda sem técnico, né, tá atrás do Arthur Jorge, vai até lá a Arena da Baixada, ver o que consegue. O Bahia, um dos dois invictos do campeonato, junto com o São Paulo, jogando em casa com o Red Bull, é amplamente favorito para buscar aí mais uma vitória. O Palmeiras já mais arrumado. Agora, a desculpa lá é muito cansado, tá cansado. Peraí, tá todo mundo cansado também. Vamos jogar, e o Botafogo também está cansado, vem jogando mal, caiu na Libertadores, tomou de 3-0 do Flamengo, quer dizer, o Palmeiras não tem desculpa hoje para poder fazer um bom jogo aí. E Santos e Inter, o Santos precisa dar um jeito na vida, né? Não pode ficar dessa maneira que tá. O Inter, então, se o Santos precisa, imagina o Inter. Sai, né? Não tem jeito, né? Isso já está escrito lá, você já mandou o fax, só falta assinar, né? Então, e o Inter já com o Paulo Pesolato, em caso de não vitória... Sabe aquele recado assim, em caso de não vitória, quebra o vidro. Né? Aí, pronto. Sai da casinha e vai embora. E o Inter com esse Paulo Pesolano também, não vai para lugar nenhum, tá mal demais. É técnico do interior do Sul. Não, esse era do Cruzeiro. Invenção. Os caras são... Vai lá, devia buscar um técnico aí que está mais no Brasil, que tem umas condições, que possa ter uma condição melhor. Mas aí, a rodada vai agora, o pessoal vai de olho, Nicolino, porque daqui a pouco para, né? Vamos ter a parada para a data FIFA, porque tem jogo da seleção no dia 27, no final do mês, tal, aquela coisa toda, não haverá rodada do Brasileiro, com 10 dias de paralisação, depois volta, e depois também mais algumas rodadas, e aí uma paralisação de 50 dias para a Copa do Mundo, aí já num outro estágio, né? Então o pessoal tem que abrir frente agora, abrir vantagem, né? Que é melhor assim, para quando tiver parada, o time tá melhor.
Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos acompanhar essa rodada que termina amanhã. Fazer um registro dos jogos de ontem. Ontem teve Copa do Brasil. A zebra foi a vitória do Atlético de São João del Rei, lá na Ilha do Retiro. Tirou o Sport da competição, 3-1. Crise no Sport Recife. Coisa tá feia lá no Sport. Né? Ganhou o Campeonato desde o ano passado, né? A coisa... mas ganhou o Campeonato Pernambucano do Náutico, mas não resolveu. Ontem foram 5 jogos, Nicolino. 5 jogos. Os 5 visitantes ganharam. Os mandantes passaram. Não conseguiram nada no campeonato, né? Passaram só ganhou o Fortaleza do Nova Iguaçu 1-0. O Ceará tirou o São Bernardo nos pênaltis depois do 0-0. O Operário ganhou do Londrina no Estádio do Café 1-0. E o Paysandu da Portuguesa no Canindé 3-2. A Portuguesa que terminou com um jogador a menos e reclama demais da expulsão do jogador Antônio Carvalho, que meteram a mão na lusa no Canindé. Chama o Oswaldo Teixeira Duarte para resolver o problema. A Lusa ganhava 2-0, Nicolini. Aí teve um jogador expulso, tomou 2-1 e foi dramática a eliminação da Portuguesa. O Paysandu virou para 3-2 com 2 gols nos acréscimos, lá pelos 47, 50 do segundo tempo, em pleno Canindé. A Lusa voltou a ser a Lusa, dando enorme decepção para sua torcida, perdeu uma classificação, perdeu muito dinheiro, ela ia para ir para a 5ª fase da Copa do Brasil. Infelizmente, a Portuguesa de Desportos ontem, aí são 32 ainda, né? Aquela fase 16 avos ainda, né? A 5ª fase, né? Ainda perfeito. Tem 32, entra muita gente agora, todos os times da Série A e tudo mais. Mas aí, Nicolau, a derrota dolorida da Portuguesa. E esse Atlético, que foi rebaixado no Campeonato Mineiro este ano, caiu da 1ª divisão para a 2ª, aí trocou de técnico e trouxe o Alex Cabeção. O Alex Souza, que como craque, jogador foi um craque de bola, como técnico não dá certo em lugar nenhum. E o Alex pegou o time e já passou 3 fases da Copa do Brasil, ontem ganhando do Sport lá no Recife por 3-1. O Alex vai fazendo um belíssimo trabalho. Esse rapaz tem tudo para ser um grande técnico, Nicolino, inteligente demais, cabeça grande e privilegiada, conhece futebol, sabe das coisas, trabalhou com grandes técnicos, mas até agora não deu certo. Não deu certo. Eu vejo que uma hora aí ele podia, por exemplo, ir para o Cruzeiro. Seria um nome para o Cruzeiro hoje para testar. Mas ninguém vai querer fazer esse teste. Jogou muito, hein? Mas ele, lá no Cruzeiro, hein? Ele, no Cruzeiro, jogou demais no Palmeiras e no Cruzeiro, espetacular. E lá no Fenerbahçe da Turquia também ele é ídolo lá, né? E aí um jogador que foi maravilhoso, mas como técnico não está rendendo, né? Só queria que você falasse para mim o que aconteceu com o meu Bodo Glimt ontem. Estava tudo tranquilo aqui ontem. O que aconteceu? Bodo Glimt foi o Bodo Glimt ontem, né? Deu a nota lá em Portugal. Eu falei assim, tô tranquilo. Eu não sei se a rapaziada passou na mão na hora do almoço no bacalhau. Se deu uns goles no vinho do Porto, achando que era igual vinho alentejano, que é mais fraquinho, mais frutado. O vinho do Porto é forte, deu um golpe na rapaziada. Eu só sei que o Sporting foi épico. Fez 5-0 e uma remontada daquelas históricas, depois de perder por 3-0 na Noruega, passou para a próxima fase. Demais resultados, acho que tudo normal. O Arsenal ganhou 2-0. Você tinha cantado a bola, por jogar em casa, venceu e garantiu a classificação. O Real ganhou de novo do City, que não ganha nada e de ninguém, e o PSG de novo do Chelsea, que está mais por baixo do que barriga de cobra e cheio de jogador da seleção brasileira que é capaz de ir para a Copa. Meu Deus, Antônio Carmo! O PSG humilhou o Chelsea, Nicolino. Ele fez 8-2 no agregado. Ele tinha perdido o título do Campeonato Mundial de Clubes, primeiro que foi disputar. Foi assim? Vocês tiraram o nosso título? 5-2 em casa, 3-0 fora de casa. Um massacre, 8-2. Vocês não apareçam mais aqui, tá bom? Marca aí e não venham mais tirar título da gente. E o Real Madrid, Nicolino, sabe que eu não sou fã do Vini Júnior, acho um ciscador. Mas ontem jogou muita bola, foi o responsável, 2 gols, e o Real Madrid ganhou do City lá em Manchester 2-1. Se teve um jogador, o Bernardo Silva, expulso de campo com 10 minutos de jogo, aí quebra todo o esquema também. Aí tomou um gol, empatou ainda com o Haaland, mas tomou o Vini Júnior fazendo 2-1. O próprio Guardiola falou, Vini Júnior acabou com a gente hoje. E aí quando joga assim a gente elogia e é realmente muito bom.
né, se jogar essa bola. Precisa jogar essa bola na seleção brasileira, onde ele até agora não fez um único jogo bom na sua carreira. Mas ontem, ele falou, põe em mim que eu resolvo, acabo com o jogo aqui, e resolveu mesmo. Uma vitória extraordinária, e o City é freguês do Real Madrid. Todo ano eles se enfrentam aí numa fase da Champions, e o Real Madrid, só um ano que não passou, né? Passa sempre de passagem, é freguês de cardeneta, como a gente diz lá no interior. Ah, é que o Vinícius Júnior jogue assim pela seleção, a nossa esperança, já diria o grande Getúlio Mendes de Almeida, delegado e narrador esportivo. A esperança é o sentimento de que tudo acabará bem, é o que a gente espera do Vinícius Júnior na Copa do Mundo, Antônio Carmo. Mandando um abraço, que você falou que está de passagem, quem está de passagem é o Marcelo Espanha, até dentro do avião, enquanto não sai do chão, ele escuta a gente no foninho. O homem internacional, palestrante internacional, Antônio Carmo. Quem diria aquele moleque lá de Roseira, hein? Babão, né? Repórter, não fala trabalhou assim, com a Lorena, gente. ele briga. Ai, Lorena, né? Peraí, desculpa aí, mudei a cidade. Desculpa, volta a fita de Lorena, grande Marcelinho Espanha, e gente da melhor qualidade, um grande parceiro, um grande amigo que a gente fez aqui, trabalhando na Crônica Esportiva. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos embora, excelente quarta-feira, meio de semana cheia. Vamos ver se São José hoje à noite, torcer para a Águia que caminha aí para a fase semifinal, que vai valer acesso. Ano passado a gente acompanhou o Taubaté, bateu na trave. Vamos ver se esse ano o São José consegue. Ótimo dia para você, amanhã estamos de volta. A pergunta que não quer calar, porque amanhã é feriado em São José dos Campos, é dia de São José. Eu estarei aqui, o senhor estará aí? Não. Ô, louco, eu Ou moro vai em já Taubaté, emendar o esqueceu? feriado? Já não tem feriado para você amanhã. Aqui não tem feriado. Então. A direção falou, ó, amanhã não, você mora em Taubaté, então não tem desculpa. Não, é que você podia arrumar uma conta de luz com o nome de um amigo que mora em São José, mudei aí e tal, e apresentar e querer descansar. Não, vamos era o trabalhar. Nome do meu pai, então eu vou descansar. Conta de luz está aqui, ó. Prova de residência. Abraço, Nicolino, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais.